Olá pessoal, hoje vamos apresentar a atividade de Spring MVC, onde construímos um API REST utilizando o framework Spring Boot. Eu sou a Adriele e vou começar com a parte teórica, explicando os conceitos e a estrutura do projeto. Em seguida, meu colega Hugo vai fazer a demonstração prática, mostrando a explicação e execução. Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos entender o que é o Spring Boot. Ele é um framework que facilita a criação de aplicações Java, fornecendo configurações automáticas, um servidor embutido, o Tomcat, e dependências pré-configuradas. No nosso projeto, usamos o Spring Boot com o Spring Data JPA para acessar o banco de dados PostgreSQL. Agora, vou mostrar a estrutura do projeto. Nós temos três pacotes principais, que são a entidade, que contém as classes Student e Subject, que são as nossas entidades JPA, mapeando as tabelas do banco. O repository, que contém as interfaces Student Repository e Subject Repository, que estendem o JPA Repository e fornecem os métodos prontos, como save, find all e etc. A presentation é a terceira e contém a classe principal, app, e os controllers, student controller e subject controller. Os controllers são o coração do Spring MVC. Eles usam anotações como REST controller, request mapping, get mapping, post mapping e etc. para mapear as requisições HTTP. Cada método controller executa uma operação no banco de dados, usando os repositórios injetados com o auto-wided. Essa é a estrutura que permite a nossa API REST funcionar. Explicando um pouquinho do código de Student Controller, vamos abrir o código no Eclipse e mostrar os métodos GET. O getMapping, sem parâmetro, mapeia a raiz student e o método listar todos chama o findAll, do repositório, e retorna a lista completa. O getMapping mapeia os estudantes por ID e o pet variable captura o ID da URL. O método buscar por ID usa o find by ID e, se não encontrar, lança uma exceção. E o subject controller é idêntico, mas para disciplinas. Agora nós vamos para a parte prática com o Hugo, que vai mostrar a aplicação rodando e testar os endpoints. Bom, como o Adriano já falou sobre a parte teórica, né, do nosso projeto aqui, que é com o MVC, que a gente utilizamos controles, agora eu vou mostrar os controles da nossa API REST, né, e testar os endpoints GET. Eu vou mostrar somente os GET porque é o padrão que criamos. Diretamente no nosso navegador a gente vai testar os endpoints. Vamos ver como o Spring MVC ele mapeia requisições e devolve os dados em JSON, que é um arquivo que as máquinas entendem, né? Já o que são em si os controles, né? Os controles são uma classe responsável por receber as requisições HTTP e ela vai devolver as respostas em JSON, como já falei. No Spring MVC usamos as anotações REST control para indicar que a classe vai retornar os dados JSON em vez de uma página HTML. Então retorna em arquivo JSON ao invés de um HTML, uma página HTML. Já cada controle ele vai ter um prefixo definido por REST mapping, que organiza as rotas no nosso projeto. A gente vai ter dois, que é o Study Controller e o Subject Controller, que as rotas vão começar com o Student. Por exemplo, aqui, ó. Essa é a anotação que define que a rota começa com Student. E mesmo assim vai ser por Subject. Então, eu só estou explicando o Study Controller porque é a mesma estrutura para ambos, né? E dentro de cada controle, a gente temos métodos para cada operação, né? O getMapping para listar ou buscar, o postMapping para criar, que são os métodos HTTP, e hoje eu vou focar somente nos gets em si, nos endpoints. Agora eu vou explicar aqui no nosso arquivo a estrutura do Student Controller, que é a classe responsável por gerenciar as requisições, como já falei, né? Relacionada aos estudantes, o student. E na primeira as anotações, a gente fez o REST Controller, que indica que esta classe é um controle REST. Ela recebe requisições HTTP e devolve dados em formato JSON, como vocês podem ver aqui, essas definições. O REST mapping student vai definir o prefixo de todas as rotas deste controle, que no caso é todas as requisições que começam com /student, como eu defini aqui.
serão tratadas nesse ambiente, né? E aqui no início, o AutoReader, ele vai injetar automaticamente nosso Student Repository, que é a interface que acessa o banco de dados. Não precisamos instanciar manualmente, como antes, porque dá um trabalho da gota cansativo também. Então, o próprio Spring, ele cria e fornece o objeto automaticamente. Aqui no getMergePing, cadê aqui? Ele mapeia requisições get para raiz barra student, que no caso é o método listar todos, retorna a lista de todos os estudantes. Ele chama Student Repository quando fim de aula, que gera automaticamente um select from student no banco, que vai listar os dados que estão naquela tabela student. E o Spring ele vai converter a lista para JSON, que é a linguagem que conversa entre máquinas, entre sistema, e devolve como resposta. E ele vai ter um endpoint correspondente a ele, que o que é endpoint? Um endpoint é a parte que é a URL juntamente com o método HTTP. Por exemplo, o get e a URL de student. Então, se chama um endpoint, que vai retornar todos os alunos. Aqui eu vou buscar por ID, né, o getMergePing barra ID, que no caso ele vai mapear pelo estudante o ID. O ID ele vai ser uma variável aqui na URL e vai capturar o valor da URL e colocar na variável ID. Exemplo, né, se a URL é student barra 5, ele vai receber o ID 5. Ele vai buscar o aluno no banco de dados e retorna um opcional, pode existir ou não, né, na tabela. E se o aluno não foi encontrado, ele lança uma exceção com a mensagem estudante não encontrado com o ID. E o endpoint ele corresponde ao get e ao URL student e o ID 1, por exemplo, e retorna o aluno com ID 1. E aqui no post, né, criar, que ele vai criar para o estudante, ele mapeia requisições post para barra estudante. Ele pega o JSON, envia no corpo da requisição e converte automaticamente para um objeto student. Ele também vai salvar um novo aluno no banco, que utiliza o método save, e faz um insert e retorna o objeto salvo com o ID gerado, né? Ele também vai retornar o aluno criado, já com ID e JSON, que converte em JSON, né? Como eu falei. E como segue também o endpoint, aqui o endpoint, que é o URL com o método post, que com o JSON no corpo, ele cria um novo aluno. E no método put, ele mapeia, aqui o put, para atualizar, ele recebe o ID pelo URL, page variable, e o dado atualizado no corpo request border. E primeiro ele busca o aluno existente no banco, confidencial, o ID. Se não existir, ele lança uma exceção, como antes. Depois ele atualiza os campos do objeto existente com os novos valores, set name e set mate, que é a matrícula, e salva as alterações no banco de dados e faz o update. E retorna o aluno atualizado em JSON, que não vai ser em página HTML. E no delete, ele vai aqui remover, no caso, né? Como segue a estrutura do CRUD, né? Como eu falei, ele mapeia, deleta para estudante com o ID, captura o ID da URL, remove o aluno com o ID informado e gera um delete from lá no nosso banco de dados. O método retorna o void, que não tem corpo de resposta no caso, né? E é esse o nosso estudo e controle completo, né? Ele implementa todas as operações básicas de um CRUD, criar, ler, atualizar e deletar, e também utilizando as anotações do Spring MVC e o repositório JPA para acessar o banco de dados. E sendo bem rapidinho aqui no nosso endpoint, vamos no nosso navegador. Deixa eu ir aqui no nosso navegador. Temos o nosso endpoint, que é o nosso get, né, que aqui mostra a lista de estudantes, Victor Hugo e Adriano Delfino. E aqui temos o estudante pelo ID, a busca pelo ID, né, que é pelo ID 1, que mostra eu, estudante Victor Hugo. E aqui é o arquivo JSON, que mostra pelo nosso API, que comunica entre os sistemas. E esse foi o nosso projeto.